Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha, está ligado aqui nas principais informações do dia, na TV Brasileira e também na Prudente News. Muito obrigado a você que nos acompanha. Conosco, comentando os assuntos de hoje, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e Aline Scarelli. A gente vai em 2 blocos aqui no programa, comentando as principais informações do dia. E a gente já começa com essa informação que saiu no Diário Oficial da União de ontem. Uma portaria que cria o programa Constelação Catarina e o consórcio Catarina, que prevê a criação e fabricação de 13 satélites desenvolvidos pela Agência Espacial Brasileira. O programa prevê uma constelação de satélites que ajudarão o Brasil a monitorar o clima a fim de prevenir desastres naturais e aprimorar o processo de agricultura de precisão. Essa matéria está no site prudentenews.com.br e vamos falar sobre ela, começando com Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo. Olá a todos, sempre muito bom estar aqui, batendo esse papo. E é uma importante notícia essa formação desse consórcio para que a gente consiga construir esses satélites e ter informações confiáveis e, principalmente, nós temos segurança de que as nossas comunicações governamentais não serão invadidas, né? Ao menos é isso que a gente espera. Os grandes países, as grandes potências mundiais também têm esse tipo de mecanismo, justamente com esse propósito de segurança da informação, tanto em relação à veracidade dela, né, a fidedignidade dela, quanto também em relação ao não compartilhamento indevido dessas informações, a invasão desses sistemas por países estrangeiros com o propósito de obter informação privilegiada. Faço votos que isso dê certo, faço votos de que isso não custe além do necessário para cumprir o seu papel e que esse dinheiro seja muito bem revertido a favor da preservação ambiental brasileira. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, chamando você nessa discussão, como é que você viu essa informação? Me parece muito importante para o governo brasileiro, um passo importante aí na direção da tecnologia, né? Eu acho que é importante para o Brasil, né? O Brasil dá um upgrade aí em termos de tecnologia, ciência e inovação. Aliás, o ministro Pontes é um técnico. Essa é a vantagem de você colocar à frente do ministério uma pessoa que entende de ciência, né? Porque, afinal de contas, é o nosso astronauta. E tem feito grandes coisas no Ministério. É uma pena que não tem tanto espaço na mídia. Ele lança agora, já preocupado com o futuro, um projeto que eu achei muito interessante, que é um projeto que eles fizeram uma apresentação semana passada e vai ser lançado em maio, em parceria pública-privada, um projeto para a formação de jovens. Que o Brasil tem um déficit aí de em torno de 400 mil TI, que o Brasil deveria ter a mais, ele tem a menos. Então, são ações assim que vai colocando o Brasil no pico da tecnologia, que, afinal de contas, tecnologia é o futuro e a gente não pode ficar para trás. E que agora aguente o foguete, que vem foguete brasileiro por aí. Muito bem, Aline Scarelli, vou deixar a palavra com você, Aline. Bom, esses satélites, essa constelação vai ajudar tanto a agricultura de precisão, quanto também a preservação na área da Amazônia, enfim, a preservação do meio ambiente. Como é que você viu a notícia? É muito importante a gente ter investimento e a manutenção desse investimento, né, que não se esvazia ao longo do tempo, porque tem que ser permanente, que a tecnologia precisa ser constantemente inovado e também aprimorado, né? A gente não pode estar atrás jamais de grandes potências aí, né? Sem dúvidas é uma boa notícia, mas esse projeto ele começou há 8 anos, né? Lá na sede do INPE, recebeu investimentos durante o período, depois teve um cerceamento lá no finalzinho de 2019 e retomou, ainda bem que retomou. Tanto que em fevereiro desse ano teve o lançamento de um satélite, não sei se todo mundo pôde acompanhar, inclusive o satélite chamava Amazônia 1, foi o primeiro satélite completamente brasileiro. Ele foi lançado lá na Índia, foi lá no território da Índia o lançamento dele. Então, se ele visa atender tanto a proteção ambiental como melhorias no agronegócio, é bem-vindo, sem dúvidas, né? Vamos manter aí os investimentos, que é importante para o país. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Não, eu acho que é um ponto importante que a gente deve realçar aí.
a continuidade que o governo atual está dando para projetos como esse e para obras que ficaram paradas, que é uma coisa não muito comum na política brasileira. Por isso que, às vezes, a população paga muito caro. O atual governo do presidente Bolsonaro, ele tomou como iniciativa terminar as obras que não estavam terminadas. Não importa quem continuou. Eu acho que essa é uma grande diferença. Por isso que a gente vê o Tarcísio do asfalto, por isso que a gente vê projetos como esse andando a tempo, e mesmo com a pandemia e com pouco dinheiro. Uma ação política que deveria ser imitada por todo mundo, né? Ok, muito bem. Vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, a Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos autorizou ontem o uso em caráter emergencial da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em jovens de 12 a 15 anos. Uma notícia muito boa, né? O imunizante já estava em uso em maiores de 16 anos nos Estados Unidos. O país, inclusive, já está vacinando toda a população acima dessa idade desde abril. Comentando esse assunto, vamos lá, Aline Scarelli, com você. Veja bem, pessoal, hoje a gente tem esse dado, né? Inclusive a eficácia dessa vacina em questão de aproximadamente, na verdade, de 100% para de 12 a 15 anos, né? O ano passado a gente não tinha essa dimensão. E a notícia seria, assim, mais ainda feliz se nós tivéssemos também com a possibilidade de imediatamente estar vacinando essas pessoas no nosso país, né? E o importante de ter chegado a esse estudo nesse presente momento é que as escolas, né, ali poderão retomar com menos preocupação, vamos dizer assim. Ontem, na Voz do Brasil, teve um estudo lá que foi relatado pelos apresentadores que os adultos, eles com mais frequência contamina criança e adolescente do que o contrário. Então, se hoje a gente tem esse dado da vacina nesse percentual, então o caminho para poder ter imunização real e efetiva seria intensificar a vacinação, então, das pessoas, de jovens, adultos, né, vamos dizer assim, e principalmente das pessoas da escola, do sistema de educação, menores de 47 anos, porque nós vacinamos maiores de 47. Então, se a gente vacina os menores de 47, a gente vai alcançar, sim, essa imunização, porque quem mais passa o vírus são adultos do que crianças. Então, para alcançar um ideal, a gente tem que intensificar nessa faixa etária. Vamos torcer que isso também seja alcançado aqui no nosso país para poder retornar às aulas com mais tranquilidade, né, pessoal? Muito bem, olha, deixa eu passar agora para o Divaldo Cerezini. Como é que você viu a notícia aí? A quase 100%, ou melhor, 100% de eficácia nessa faixa etária. É uma notícia boa, né, Divaldo? Sem dúvida, é uma notícia muito boa, né? Os estudos já desde o começo da pandemia, eles indicavam que as crianças elas tinham uma resposta melhor ao vírus do que as pessoas de mais idade. E esses estudos vêm a comprovar isso daí. Eu fico muito feliz também, porque a Pfizer já está estudando as faixas etárias a partir de 5 anos de idade. Então, acredito que em breve nós teremos também vacinas para essas crianças, né, para que a gente tenha ainda mais segurança quando a população inteira estiver vacinada e a gente venha a conseguir eliminar esse vírus do nosso convívio. Faço esse voto, né? Eu parabenizo aqui a gestão do ex-presidente Donald Trump, porque foi aquela gestão que, no primeiro momento, a figura, principalmente do presidente, negou a pandemia, buscou jeitinho de cá, jeitinho de lá, mas ele teve um corpo técnico que conseguiu construir soluções, que conseguiu firmar acordos para receber vacinas, e hoje os Estados Unidos têm vacinado já pessoas acima de 16 anos. E com o avanço desse estudo aí, seguramente, em breve, terá também toda a população entre 12 e 15 anos vacinada, o que lhes dará muita segurança. Gostaria muito que nós conseguíssemos repetir essa situação num curtíssimo espaço de tempo aqui no Brasil também. Muito bem, vamos lá. Opinião de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Boa notícia é que o Brasil vem cumprindo, sim, né? Tanto é que hoje a gente perde em números de vacinados só para países que produzem o imunizante. Não tem outro à frente do Brasil. E não poderia ser diferente. Estados Unidos é um dos maiores produtores, né? Até pela potência econômica que ele é. A importância de ter um imunizante que se declara 100% eficaz aos jovens, para mim, além de outra, mas a mais importante é a tranquilidade da gente poder ter as crianças na escola, né? Voltar para as aulas, os jovens, porque hoje fica aquela discussão onde a política entra muito no meio, os interesses
às vezes entra muito no meio, de querer ficar em casa, de não querer voltar ao trabalho, do medo, que é natural que tenha esse medo. Então, é uma boa notícia, mas eu acredito que essa evolução da vacina, como até mesmo a evolução das ideias da ciência sobre a forma e o que poderia tratar o Covid, são coisas que a gente vai começar a ver naturalmente por daqui para diante, pode ter certeza disso. Logo, logo vão começar a aparecer coisas que muita gente discutiu, muita gente duvidou, outros não acreditaram, e que seria para resolver o problema ou para diminuir o problema. E a vacina vai ser a mesma coisa, pode ter certeza que a cada mês nós teremos uma evolução da vacina, e se é para o bem, que venha a vacina. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui do Entre Linhas e nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais para você. Até daqui a pouco. Olá, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas de hoje, trazendo a Aline Fernanda Scarelli, Adolfo Padilha e Divaldo Cerezini, comentando os principais assuntos do dia de hoje. Esse é o nosso segundo bloco aqui na TV Brasileira e também na Prudente News. Olha, uma matéria que saiu no site UOL, a gente vai trazer agora sobre a questão na favela do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. Sem provas, a polícia responsabiliza a decisão do Supremo Tribunal Federal pelo avanço do crime organizado na favela do Jacarezinho, na Zona Norte carioca, num relatório de inteligência que foi obtido pelo Universo Online. No relatório, a investigação relaciona a restrição das operações durante a pandemia, determinada pelo STF, ao fortalecimento do tráfico de drogas, com base, segundo o site, apenas em fotos de barricadas em vias públicas para justificar a ação policial que deixou ao menos 28 mortos, a mais letal da história do Rio de Janeiro. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. Eu não vou usar esse termo mais letal, porque eu não vou cair nessa do berrante virtual de querer criar um absurdo em cima de um fato que é altamente relevante. Depende de que lado que você fica e de ponto de vista que você olha. O lado que você fica é aquele lado das boas pessoas, dos trabalhadores. Vocês queriam, ou algumas pessoas imaginam que a polícia poderia subir o morro com flores para enfrentar. Não está enfrentando o camelô, não está enfrentando esses amigos até que a gente tem que trabalha no camelô, esse pessoal que a gente vê que busca, que vai ali no Paraguai, trabalha, rala pra caramba. Está enfrentando o traficante, contrabandista, entendeu? Está enfrentando gente fortemente armada, que oprime uma população local. Isso vocês nunca vão ver na televisão, porque quem aparecer na televisão falando isso, ou ele tem que mudar de lá, ou ele é assassinado no mesmo dia. Então não tem como. Agora, algumas pessoas imaginarem que o STF, ao não permitir que a polícia suba no morro, isso não aumenta o poder de defesa e de ataque dos traficantes, essa pessoa está no mundo da lua. É óbvio, se você não tem a polícia, se você não tem ações da polícia diariamente, semanalmente, para fazer esse controle, para defender a população que está lá, o que eles vão fazer? Barricada, vão aumentar a intensidade de atuação dentro da favela, dentro dos morros. Então, já começa o absurdo do título dessa matéria, né? Sem provas. Como sem provas? Basta ter raciocínio, pô. Lógico e bom senso. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Aline Scarelli, com você, como é que você vê a notícia do UOL aí, o que está nas entrelinhas? Então, com relação à reportagem, o relatório foi construído pela Polícia do Rio, que visa se desonerar da responsabilidade que a Secretaria de Segurança tem de combate às drogas, né? O sistema de polícia, ele visa o combate antidrogas, e no Rio isso é muito latente, né? Muito patente. Agora, o Rio, ele enfrenta tempos muito difíceis, né? Nós tivemos aí o impeachment do governador, agora entrou esse outro governador que também mostrou-se pouco habilidoso com relação à questão da segurança ali do Estado, né? Agora, o que deve se levar em conta no Rio, que as operações lá nas favelas e nas comunidades, elas são sempre de grande letalidade, tanto para civis, como para policiais, como também para os investigados, né? O que o STF fez foi restringir
dentre várias questões, ele trouxe a possibilidade, na verdade, a obrigação do Ministério Público ser informado antes da operação. E lá naquele caso, o Ministério Público só foi informado 3 horas depois, é importante dizer isso. E também foi foco da reportagem da UOL, mas não de agora, de umas semanas atrás, que quando declarou essa restrição do STF, olha como os números diminuíram. Reduziu 34% o número de mortes por agentes de segurança na região metropolitana do Rio. Essa foi a primeira queda registrada em 2013, né? Agora, o que está acontecendo, pessoal? A partir desse relatório que foi feito pela polícia, é bem provável que vai haver responsabilizações, inclusive para o governador, porque a decisão do STF diz que tem que haver responsabilização criminal e civil para aquele que autorizou. Então, se o Ministério Público é o detentor da decisão sobre operações e também da polícia, como que vai ficar isso? Então, a gente está, assim, acompanhando e preciso ter muito cuidado nessa questão, porque foi a maior chacina do Rio, né? Perdendo apenas para uma outra que eu agora não me recordo. Muito bem, vamos lá com o Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê a notícia do UOL aí? Tem razão? É sem provas mesmo? Como o Padilha disse, né, e como eu falei ontem também, não há o que se falar em relação a provas nessa situação, porque a coisa é extremamente evidente. Quando nós estamos em guerra, e principalmente lá no Rio de Janeiro, a guerra contra o tráfico ela é muito mais intensa. E a partir do momento que você tem órgãos do judiciário coibindo a ação de combate ao crime, essa ordem, ela escraviza aquela população que está sob o domínio daquela facção criminosa a continuar daquela mesma forma. Então, eu acho muito engraçado aqueles que defendem os direitos humanos não olharem isso daí. Essas pessoas deveriam olhar para as vítimas, que é a população que está lá escravizada pelo tráfico. A população está privada do seu direito de liberdade, a população está sendo utilizada como escudo humano, e tem gente que ainda defende a manutenção dessa situação. Onde já se viu o Poder Executivo, a polícia, ter que pedir autorização para o Ministério Público, que nem poder é, né? Nós temos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora, tem que pedir bênção para o Ministério Público para executar o seu dever, que é de combater o crime organizado. Que justificativa que isso tem, a não ser proteger bandido? Isso é um absurdo, é mais um absurdo do Brasil, e a nossa indignação deveria ser contra essa decisão absurda e contra quem defende essa pouca vergonha. Muito bem, vamos lá. A Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, 30 segundos para você. Não, eu só quero dizer o seguinte, como é que pode, lógico que diminuiu, né, segundo esses órgãos de imprensa que defendem os bandidos, essas ONGs, o próprio Direitos Humanos, né, porque até agora eu não vi o Direitos Humanos lá em Santa Catarina, onde morreu horrivelmente aqueles bebês, mas a gente vê eles atuando aqui. Herói é o policial que morreu, né, que levou o tiro na cabeça. Agora, e as crianças que estavam sendo trazidas para o tráfico, para servir de torpedinho, para fazer entrega, aviãozinho? Qual vai ser o crescimento das crianças? Como que a gente vai combater isso se a gente não enfrentar os bandidos? A polícia do Rio de Janeiro, ela tem que ter autonomia de fazer o que ela fez e tem que ser aplaudida de ter feito o que ela fez. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli também pediu a palavra. Aline, vamos lá com você. Vamos lá, pessoal. Com relação a operações, né, da polícia em qualquer lugar desse país, ela pressupõe que há um inquérito policial de investigação de crimes, e por isso que o Ministério Público ele atua, né, todo inquérito tem a atuação do Ministério Público, então é sob esse dever de atuação, que é institucional, é de lei, que ele resguarda, inclusive, as provas, por exemplo, né, tanto que foi objeto de uma nota que o MP do Rio informou que vai abrir procedimento para ver as violações, né? Agora, a questão do tráfico, a briga do antidrogas, né, essa luta, essa guerra e o aliciamento de menores é a ausência do Estado. Quando se tem a ausência do Estado, existe aliciamento de menores, isso tanto para o tráfico como para o mercado de trabalho infantil, abuso infantil, então isso é ausência de Estado. Só com políticas públicas mesmo para poder solucionar essa questão que é social. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini também pediu a palavra. Divaldo, com você. É evidente que se você deixa de combater o tráfico, a morte de bandidos deixará de acontecer. Não quer dizer que a população que está sob domínio do tráfico
ela deixará de ser oprimida por ele. Muito pelo contrário. Como não tem inimigo para ele combater, os negócios crescem e a opressão em relação àquela comunidade cresce. A verdadeira defesa dos direitos humanos é defender aquela população que está escravizada pelo tráfico. Muito bem, olha, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. É uma notícia que me deixou um pouco preocupada, porque eu estou na situação aqui dessa jornalista que a gente vai falar. A jornalista Marcela Mesquita foi demitida ontem da TV Vanguarda, afiliada da Globo de São José dos Campos, após 12 anos da empresa. Ela recebeu a notícia ao retornar ao trabalho após o período de licença maternidade. Ao relatar a má notícia em seu perfil no Instagram, Marcela agradeceu o apoio de colegas e espectadores durante o período em que ficou trabalhando internamente como editora, após ter sido afastada do vídeo, segundo o seu relato, por estar acima do peso. Vamos lá, comentando esse assunto, Aline Scarelli. Vejam só, né? É uma notícia que traz bastante desconforto para todos nós que visamos uma questão de igualdade entre todas as pessoas trabalhadoras desse país, né? Com relação a jornalistas, são dois pontos de dispensa discriminatória. A primeira é a própria questão da maternidade, né? Que no Brasil a gente tem os números de que a maioria das mulheres, 50% delas, são demitidas após a licença maternidade. E a outra questão é também a discriminação com relação ao padrão estabelecido, né, que é o padrão magro e tal. Então, a questão da gordofobia, e ela é uma imposição, que ela é secular, né, a gente sabe que se você não se enquadra nos parâmetros do padrão, você também é alijado e recebe um ostracismo social, e também do mercado de trabalho. Isso não é novidade para as mulheres, então é importante que essas notícias venham à tona mesmo, e toda a dispensa discriminatória ela pode ser discutida na justiça, e a licença maternidade ela é uma proteção tanto da mãe e do filho, né, que precisam ser protegidos. Agora, veja que o quão é difícil ser mulher neste país, e aí entra também num leque de coisas que são apresentados para as mulheres que depois do retorno ao trabalho, após uma licença maternidade, precisa de apoio, de proteção, e ela não recebe. Porque, de novo, né, pessoal, é uma questão delicada. Como a maternidade ela é dita só pela mãe, assim, não pode ser dividida entre todas as pessoas. E aí o Estado falha em ampliar essa proteção, porque o empregador, ele tem aquela suposição errônea de que a mãe vai faltar muito no trabalho e prejudicar o deslinde do trabalho, o que é incorreto. Então, eu sou uma crítica com relação a isso. Muito bem. Bom, vou passar a palavra para o Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê essa notícia aí que saiu no site UOL também? Olha, eu entendo que seria importante que a gente tivesse a visão da empresa a respeito do desempenho dela também, né? Aí a empresa vem e comenta o desempenho dela, que pode ter sido abaixo daquilo que é esperado, e isso pode ter justificado a demissão, e aí a empresa responde também por isso judicialmente, por o profissional, né? Então eu entendo que nós precisamos sim reformar a legislação para que esse tipo de coisa seja equilibrado, né? Se o funcionário pode sair metendo pau na empresa, a empresa em tese também poderia meter o pau no funcionário, não é assim? Eu não sei se ela foi demitida por estar acima do peso, não sei se ela foi demitida por ter voltado de licença maternidade, até porque isso não tem sentido algum. A empresa não investe em um funcionário para demiti-lo porque ele vai ficar 6 meses afastado, se é um bom funcionário. A empresa demite, e por qualquer motivo, funcionário ruim, e aí ela procura outro para substituir. O investimento que a empresa faz, e qualquer empresa, por qualquer que seja o cargo, em treinamento para ter um funcionário bom, não justifica qualquer pequeno afastamento ela demitir. Então, não sei se é bem essa história que ela conta, não. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu a notícia aí do afastamento? Eu confesso que eu fiquei meio perdido com essa notícia, porque eu não estou entendendo. Ela disse que foi afastada lá atrás, ficou grávida, voltou, e só agora ela está dizendo que ela foi afastada por causa do peso dela. E a gente vê aqui que ela procurou psiquiatra, psicólogo e nutricionista, e não procurou academia, né? Brincadeiras à parte, ela não procurou uma academia. Mas eu também penso mais ou menos como o Divaldo, entendeu? A gente não é muito complicado, porque veja bem,
Às vezes a pessoa se segura, mas se segura por 2, 3 anos. Aí já apareceu outra que contou que aconteceu o mesmo com ela em 2015. E essas narrativas de vitimismo, elas andam se construindo com muita facilidade, até diante da possibilidade que a rede social oferece. Né? Claro que é um absurdo dispensar uma funcionária porque ela está fora do peso, mas não é absurdo, não. Se ela trabalha com apresentação de vídeo, dizer para ela que ela precisa emagrecer um pouco. Aí eu discordo um pouco da Aline, porque ela vende aquilo lá e a pessoa também tem que ter um certo equilíbrio e até desconfiômetro. Se ela está um pouco acima, se o cabelo está desarrumado. Vê o Divaldo. Tem dia que o Divaldo faz um programa aqui que parece que ele tirou o travesseiro da cabeça agora. Né? Então, quer dizer, não dá para ser assim. Tem que pentear o cabelo, tem que arrumar. Então, eu acho que é um ponto fora da medida. Eu acho que é um pouco de exagero. Mas acho sim que tem que ter os cuidados, como a Aline colocou. E também concordo no ponto de vista do Divaldo, que é difícil a gente entrar com as duas mãos nessa fogueira aí. Tá difícil, hein, Divaldo? O crítico de cabelo aqui agora vai trabalhar na cheia de charme já já. Olha, deixa eu mostrar... eu pensei que fosse um comentário político, mas agora é comentário de beleza. Muito bem, deixa eu passar para a Aline Scarelli, que ela pediu a palavra. Vamos lá, Aline, com você. É com os ouvintes que eu digo, né? Com quem está aqui nos assistindo, que nos acompanha. É com relação ao estudo que diz que as mulheres são demitidas com mais frequência após a licença maternidade, né? E é sobre essas questões, é a mulher trabalhadora, não é sobre as pessoas, são os dados estatísticos que dizem que elas são mais demitidas. Depois da licença maternidade e também na fila do desemprego, quem mais se demite é a mulher. Já trouxe esses dados outras vezes no programa, né? A questão do relação de trabalho, relação de emprego, luta de classe, né? Não é a pessoa que tem que estar ali se preparando, descaracterizando as peculiaridades de que a maternidade impõe, né? Se fosse uma fórmula mágica, você ter que lidar com tripla jornada, filhos, mercado de trabalho, capacitação profissional e também estar socialmente apresentável no olhar daqueles que exigem um padrão, né? Então, a questão ela é muito subjetiva, não dá para tratar de forma rasa e com comentários jacosos. Então, quem está me ouvindo aqui, que assistiu, sabe o que é sentir na pele uma dispensa discriminatória e é sobre elas que a gente tem que ter essa atenção. Ok, vamos lá, Divaldo Ceresini, o seu comentário. É importante a gente lembrar, né, que o investimento que a empresa faz, como eu bem disse, no funcionário, ele, por menor que seja o cargo que o funcionário ocupa na empresa, ele não se recupera no curtíssimo prazo, ele se recupera ao longo do prazo. Por isso, nenhuma empresa tem o propósito de contratar alguém já pensando em demitir por qualquer motivo bobo. Sempre são dadas muitas chances para a pessoa. Agora, é evidente que um funcionário ruim, se ele tem algum tipo de afastamento, seja ele o que for, isso vai motivar a empresa a ainda mais procurar um outro profissional que possa desempenhar aquela função, o que acaba por fechar a vaga para aquele profissional, seja homem ou seja mulher. Agora, é evidente que não se pode esperar que o homem seja demitido após a licença maternidade, porque ela não existe. Agora, se existisse para homem, ele também seria dispensado. Muito bem, olha, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui na sintonia conosco, na TV Brasileira e também na Prudente News. Aline Scarelli, muito obrigado pela sua participação. Adolfo Padini, também Divaldo Ceresini. Valeu, gente. Nós voltamos amanhã com mais um Entre Linhas. Até lá. Valeu, grande abraço.